Muito bem, conectado conosco nesse momento o Dr. Edmilson Migovski, que é infectologista e também diretor de Relações Externas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito boa noite, doutor. Obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Boa noite, Silvio, Augusto, Zé Maria, um prazer falar com vocês. Bom, doutor, a gente começou o programa anunciando, evidentemente, a declaração da Organização Mundial de Saúde em relação à pandemia do coronavírus e atualizamos aqui alguns números, mas quem nos assiste e nos ouve nesse momento está em pânico, muitos brasileiros assustados não só com essa nova informação, mas sim com o aumento dos casos aqui no nosso país. Eu queria então fazer uma primeira pergunta para o senhor, que recado deve ser dado nesse momento para quem está nos acompanhando? A primeira coisa que eu acho que vem na cabeça da população em geral é: pandemia é igual aqueles filmes de ficção científica nos quais se espalha uma virose e mata metade da população mundial. É totalmente diferente dessa situação do Covid-19. Então, pandemia diz respeito única e exclusivamente a uma incidência de uma nova doença ou enfermidade em vários continentes e vários países do mundo ao mesmo tempo. Aí eu chamo de pandemia, mas a pandemia não guarda relação com gravidade. E é o caso desse Covid-19, que não tem, pelo menos para a maior parte da população mundial, a gravidade que algumas pessoas estão falando ou temendo, né? Lembrar que é uma infecção que pode sim ser grave, principalmente na população mais idosa, que nesse momento que eu quero deixar de legado dessa informação toda, deixar bem claro aqui, todo cuidado em relação à infecção respiratória deve ser tomado não só por conta do coronavírus, mas por conta de outras infecções que causam conjuntivite, gripe, resfriado, enfim. É muito importante redobrar atenção com a higiene das mãos, ter toalete e etiqueta respiratória para tossir, espirrar, para evitar que outras pessoas se contaminem. Basicamente, essa informação que deve prevalecer nesse momento. Diga, Augusto. Doutor Edmilson, eu queria saber se é possível calcular a partir de de quantas pessoas uma aglomeração passa a ser indesejável, né, pelos especialistas. Pois é, nesse momento no Brasil a gente está relativamente tranquilo. Agora, essa verdade que eu estou falando para você agora pode ser reavaliada daqui uma semana ou duas, de acordo com os modelos matemáticos que apontam o crescimento de uma determinada enfermidade. Então, nesse momento, não vejo problema em grandes aglomerações, principalmente se as pessoas tiverem cuidado com a higiene das mãos, primeiro ponto, e as pessoas com algum quadro respiratório mantenham uma quarentena, um certo isolamento para evitar que outras pessoas se contaminem, que as pessoas com algum quadro respiratório utilizem máscaras, não leve a mão no rosto, não saia tocando um monte de coisa sem fazer uma boa higiene das mãos, que as pessoas que estão saudáveis mantenham uma distância de 1,5 m a 2 de pessoas enfermas. E essas observações, Augusto, não se prende só ao Covid-19, sim a qualquer outro tipo de infecção. E nesse momento, estou falando hoje mesmo, tá? Não sei amanhã como é que vai ser a minha opinião, mas eu não deixaria de ir ver um jogo de futebol. Eu deixaria de ver um jogo de futebol numa grande torcida, com grandes aglomerações, portanto, e se eu tivesse algum quadro que debilitasse a minha saúde. Eu tenho 70 anos, 80 anos, eu preferia ver o jogo em casa ou ouvir vocês na Jovem Pan. O jogo não iria me expor, entendeu? José Maria Trindade tem uma pergunta para o doutor. Pois é, doutor. Hoje eu vi a fala do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e ele mostrou o quadro com gráficos lá, né, indicando que em alguns países, como por exemplo o Japão, não houve uma guinada muito forte, né? Na Itália, onde existem muitos idosos, houve uma guinada. E ele acredita isso aí a falta de certos cuidados. Que cuidados são esses e o que o Brasil precisa... Ele fala na possibilidade de chegada forte aqui. O que o Brasil precisa diante dessa pandemia adotar para evitar esta guinada no gráfico de casos? Um jeito mais nipônico, um jeito mais japonês de cumprimentar, de tocar, de beijar. A pessoa, geralmente com quadro respiratório, ela procura isolamento, ela usa máscara
E aí fica fácil de entender o motivo pelo qual o italiano teve o problema que teve, pela própria cultura italiana, de grandes aglomerações, mais de tocar, mais latino, né, do que o povo japonês. Acho que isso pode ser um fator que realmente tem influenciado nessa mudança de comportamento do vírus num país italiano, fraternal, muito caloroso, né, em relação a uma cultura mais distante, mais conservadora, né, mais bem japonesa. E nesse momento, eu acho que a gente precisa adotar esse jeitão de tentar se tocar menos, usar máscaras, principalmente se você tiver com quadro respiratório, redobrar o cuidado com a higiene das mãos. A gente já falou aqui outras vezes, e vale a pena repetir, que o brasileiro é o povo que toma muito banho, mas lava pouco as mãos. E você vê, mesmo orientando, falando, a pessoa espirra, botando a mão na boca, tosse, botando a mão na boca, quando na verdade deveria utilizar a dobra do braço. É uma coisa que eu tenho falado, eu faço, mas eu não estou vendo adeptos a esse novo comportamento que veio para ficar, assim eu espero. Doutor, eu queria pedir a avaliação do senhor em relação às autoridades públicas, em relação ao governo brasileiro no tratamento desse caso, seja do ponto de vista de prestar esclarecimentos à população, como também nas medidas tomadas, evidentemente dentro do possível. E também estendo aqui a pergunta se o senhor acha que o nosso sistema público, especialmente de saúde, está preparado para atender e para responder ali com prontidão a esses casos aqui já foram confirmados aqui no país, e a gente evidentemente torce para que parem por aí. Pois assim, eu queria só deixar claro que eu não tenho nenhum viés político partidário, não sou vinculado a nenhum partido, portanto a minha opinião ela não é partidária, é uma opinião técnica. Eu tenho gostado bastante dessa posição do ministro Mandetta, na forma como ele vem conduzindo e liderando por parte do Ministério da Saúde. Tem alguns senões, mais no âmbito estadual de alguns estados do que em âmbito nacional. No caso do Ministério da Saúde, eu acho que está indo bem. Em relação ao Sistema Único de Saúde ter ou não condição, eu acho pouco provável que em qualquer país do mundo você tenha uma estrutura, né, estabelecida para atender uma pandemia, no caso aí uma epidemia, numa determinada região. Porque, diferente da dengue, da chikungunya, zika, que são doenças que circularam bastante entre nós brasileiros, mas são internações mais simples, né? Não demandam isolamento de contato, não demandam isolamento respiratório. E no caso desse novo coronavírus, a transmissão se dá entre pessoas. Então torna mais complexa a internação e mais difícil o controle intra-hospitalar. Por isso que tem que ser reforçada a estratégia da saúde da família, porque boa parte das pessoas infectadas vão poder ficar em casa, né? Tratando em casa, numa quarentena domiciliar, sendo tratada de uma forma muito tranquila, porque uma minoria evolui de uma forma complicada. E essa minoria que teria que ter direito e acesso ao hospital com isolamento. Então eu temo realmente, porque o país é um país de dimensões continentais, né, que tem realmente uma estratégia de saúde da família não tão bem estruturada como eu gostaria, e leitos de isolamento são restritos também. Doutor Edmilson, se por hipótese, se o senhor tivesse uma viagem marcada para a Europa, para maio, digamos, qualquer país da Europa, o senhor cancelaria ou não? Olha só, maio é distante para eu falar alguma coisa. Não iria hoje, hoje, março. Hoje o senhor iria? Não iria. Não iria? Não iria. A não ser que fosse uma coisa mandatória. Mas para uma festa, para um passeio, eu tentaria evitar, ou se eu fosse, iria buscar lugares, porque a Europa é um continente, iria buscar lugares onde o vírus não tem tanta circulação. E se eu fosse, levaria o meu álcool a 70% na mão, eu dobraria o cuidado com a higiene das mãos, não levaria a mão na boca, levaria uma máscara para evitar que eu tivesse uma exposição durante a viagem e levaria alguns medicamentos, né? Mas que eu não posso falar aqui para vocês. Mas eu tenho uma convicção, ouvinte da Jovem Pan, que existem medicamentos que vão diminuir a gravidade da doença, são medicamentos que são utilizados para outros fins, licenciados no Brasil, e que tudo leva a crer que vai poder ser utilizado tanto na prevenção quanto no tratamento. Inclusive, amanhã eu vou estar num evento da Academia Nacional de Farmácia, né? Eu sou membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil,
além de professor da UFRJ, e a ideia é que a gente possa propor um tratamento, principalmente para as pessoas que potencialmente teriam uma doença de maior gravidade, para tentar minimizar a letalidade e a transmissão do vírus entre as pessoas. Então, eu acho que tem alguma novidade por aí, espero contar com o apoio da academia, né, eu sou da academia, para que a gente possa propor um tratamento meio que off-label ainda, não é uma coisa que está na bula do medicamento, mas tem alguns trabalhos mostrando, tanto em laboratório, portanto, estudos in vitro, quanto estudos in vivo em seres humanos, mostrando uma atividade antiviral para determinados medicamentos que são licenciados no Brasil para outros fins, medicamentos baratos, né, e que são seguros e que têm potencial muito grande de ser utilizados no tratamento desse novo coronavírus. Zé Maria Trindade tem uma última pergunta para o doutor Edmilson, Zé. Sim, o vírus é um organismo muito estranho, né? Pequeno, não tem nem célula, precisa de uma célula para se reproduzir, tem essa capacidade, né, de dizimar populações, e já houve, isso é bíblico, né? Houve pestes no mundo inteiro. Eu queria, doutor, é inevitável, hoje eu fiquei meio apreensivo com a descrição do ministro da Saúde sobre a chegada, a possibilidade de aumento aqui no Brasil, a ocupação de todos os leitos e tal. Isto é inevitável? Não há barreiras para deter esse vírus? Uma primeira possibilidade de uma epidemia num país tropical. A gente não sabe como é que o vírus vai se comportar, mas se você pegar emprestado a experiência com outros vírus respiratórios, a tendência no país tropical é que o estrago não seja tão impactante quanto nos países mais frios. Só que daqui a pouco a gente vai entrar nos meses mais frios. Eu acho que a possibilidade de ter grandes disseminações, ela existe. Por isso que a gente tem que guardar ou preservar a população mais idosa, a população de risco, e a população mais jovem que tem adoecer, mas que não vai ficar grave a ponto de internar ou morrer. Esse comportamento do vírus, que essa população redobre o cuidado de evitar passar esse vírus para outras pessoas. Então, tudo pode acontecer, mas eu não acho que vai causar o transtorno que está acarretando, por exemplo, na Itália. Se eu tivesse que apostar algumas fichas, eu ia dizer que no Brasil pode ocorrer sim, mas provavelmente com menor gravidade do que um país como na Itália, até porque na Itália tem muito mais idoso, percentualmente falando, do que no Brasil. Muito bem, doutor Edmilson Migovski, infectologista, diretor de Relações Externas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais uma vez agradeço a gentileza de conversar com a Jovem Pan. Eu que agradeço o espaço.